Glória a Deus, a paz de Cristo a todos, amém? Que bom que você voltou. Nós vamos estar continuando a mensagem, que algumas quarta-feiras nós estamos aqui aprendendo juntos. O nosso tema é esse que está aqui bem atrás, o chamado para uma vida missional. E eu quero ler mais uma vez com vocês o versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e o mesmo versículo que lemos nas outras 3 ou 4 quarta-feiras, já que nós estamos estudando sobre esse tema. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler o versículo 8 apenas hoje, e logo após você vai sentar, eu vou ler mais alguns 2 versículos, para continuar a nossa conversa que paramos na semana passada. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz-nos assim a palavra de Deus. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por chegar nessa casa. Sempre, meu Deus, alegra o nosso coração, Pai, quando nós atravessamos aquelas portas, quando nós começamos, meu Deus, a orar, a ouvir cânticos, quando nós começamos, meu Deus, a ouvir a oração dos nossos irmãos que vão chegando nessa casa. Meu Deus, o nosso coração se alegra em saber, Pai, que o Senhor está no nosso meio, em saber, meu Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor responde a nossa oração e que o Senhor participa da nossa reunião. Ser conosco mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem voltar aos vossos assentos, por gentileza. Eu quero ler o versículo 9, nós lemos o 8, e depois nós vamos ler outro texto, outro versículo da palavra do Senhor, que é a sequência da caminhada destes homens. Observem bem, o versículo 8 nós terminamos de ler, o 9 diz assim, olha, dita estas coisas, colocando o meu óculos, dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Abra sua Bíblia agora comigo, por gentileza, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. É essa mesma narrativa, narrada por Marcos agora. Versículo 19 diz assim, ó, Marcos 16, 19. Nós vimos que os discípulos estavam reunidos e Jesus disse a eles, olha, me dado o poder, agora eu vou transferir para vocês esse poder, vai descer o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, confins da terra. E os discípulos ouviram essa conversa e de repente os discípulos viram Jesus sendo assunto ao céu. Olha o versículo 19 de Marcos 16. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Eles viram Jesus sendo assunto ao céu. E agora Marcos fala, ele foi mesmo assunto ao céu, depois de ter falado, comunicado com os discípulos, o projeto para a igreja. Agora, observa o versículo de número 20. E eles, Jesus agora voltou ao céu. Os anjos já perguntaram, o que é que vocês estão olhando? No texto de Atos. O mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E já passaram-se 2000 anos e ele ainda não retornou. E o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Que coisa linda.
Ontem eu conversava com novos candidatos à teologia aqui dessa casa, nosso curso de teologia, e eu dizia para eles, eu estava mostrando todo a grade curricular do curso, e passamos ali, né, pela hermenêutica, e passamos pela escatologia, mostrando eles ali. Aí eu disse para eles o seguinte, que eles vão aprender a interpretar a Bíblia. Mas como que nós vamos conseguir interpretar a Bíblia? Se tem um chamado de Deus para poder interpretar a Bíblia, eu falei, pode ser que tenha um chamado de Deus para isto, mas pode ser observado também. Olha o que nós vimos aqui. Nós saímos de Atos e nós voltamos agora para Marcos. Lá em Atos, com eles atônitos, né? Receberam a palavra de Jesus. Jesus disse para eles, né? E desceu sobre eles o Espírito Santo. Jesus agora explica, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, confim da terra. E aí o livro de Atos não continua agora mostrando. Já o livro de Marcos pega essa mesma passagem, esse mesmo acontecimento, e Marcos fala assim, de fato ele foi levado ao céu. E Marcos fala, ele assentou à destra do Pai. Lá em Atos não fala. E agora Marcos começa a mostrar como eles comportaram depois de ter ouvido essa palavra. Se parássemos em Atos, nós ficaríamos sem saber. Será que eles foram? Será que eles continuaram atônitos, olhando para cima? Será que ficaram assustados? Será que o Tomé duvidou? Como foi esse negócio? Mas aí, Marcos já nos abre um pouco mais o entendimento, nos dá uma luz de como foi a sequência desse acontecimento, e Marcos diz assim, olha, depois que eles ouviram essa conversa de Jesus falando, vocês precisam evangelizar Jerusalém. Bom, para você que está chegando aqui hoje, nos visitando, nós estamos estudando sobre esse tema aqui atrás, uma igreja missional. Nós já falamos sobre a diferença da igreja missional com a igreja missionária, por mais que pareçam os termos, mas o missionário nós estamos sempre levando, né, a missão transcultural, e o missional não, o missional é onde nós estamos. A igreja missional é a igreja ativa, a igreja viva, a igreja ativada, a igreja que evangeliza, a igreja que visita, a igreja que ajuda o necessitado, a igreja que abraça aquele que precisa, a igreja que envolve com a sociedade onde está, Jerusalém, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Se nós não decidimos no nosso coração em trabalhar na nossa Jerusalém, dificilmente chegaremos à Judéia e certamente Samaria já não chegamos lá e o fim da terra, os confins da terra esquece. Aí nós firmamos bem em Jerusalém. Em Jerusalém é onde que você trabalha, é onde que você estuda, é onde que você vai para a faculdade, é onde que você mora, é onde que está o seu vizinho, é onde que está a padaria que você toma o café, o restaurante que você almoça, é ali que está, é onde que você vai no médico, no hospital. Este é a nossa Jerusalém, onde nós estamos plantados. A igreja missional trabalha aí. Aí nós vamos para a escola. Qual que é a nossa missão na escola? Falar de Jesus na escola. Nós vamos para o trabalho. Terá alguém ao nosso lado precisando de ouvir o evangelho. E eu preguei para você, depois eu fui para casa ouvir a mensagem e gostei da mensagem. A minha própria mensagem me chamou minha atenção. Incrível isso, né? Eu falei, era Deus falando comigo, e eu aproveitei e dividi com vocês. Eu disse para vocês, há algumas dessas quarta-feiras aí, o seguinte, você vai lembrar. Contei a história de um missionário que eu conheci, e ele disse que uma visão que ele teve do inferno. E Deus mostrou para ele, falou assim, está vendo aquela alma lá no inferno? Por sua causa que ela está lá. E o inferno, tem muita gente no inferno. E aí tem aquela multidão no inferno. O inferno é terrível. E ele mostrava, esse grupo está aqui no inferno por causa de uma igreja que negligenciou. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem alguém lá?
por minha culpa. Eu não evangelizei, talvez não é nem, eu não dei um mau testemunho para ele. Porque às vezes nós preocupamos muito com o testemunho e preocupe-se de fato em dar um bom testemunho. Isso, é claro que todo cristão tem que se preocupar com isso. Mas às vezes nós damos um bom testemunho de crente. Nós temos um bom comportamento como um cristão, como um cidadão que carrega o nome de crente. Mas às vezes nós pecamos em evangelizar. Nós pecamos em resgatar a alma que Deus desviou do seu caminho. É isso que eu falei para vocês alguns dias atrás aí. Deus desvia alguém da sua rota para passar na sua rodovia, na sua rota. E esta pode ser a última oportunidade dessa pessoa. Lembra que eu falei? Bom, mas se eu negligenciar, Deus levanta outro. De fato, você negligencia, Deus levanta outro. Mas vai chegar um dia do acerto de conta. Um dia será a última oportunidade desta pessoa. E que não seja o dia que ela passar na sua frente e você ficar calado. Ela vai chegar no inferno e você será responsável por ela. Ezequiel 33 nos deixa bem claro. Ezequiel disse assim, olha, se eu falar e ele não ouvir, o sangue dele não será cobrado da minha mão. Agora, se eu falar e ele ouvir, aí nós vamos tirar uma alma do inferno e seremos premiados no céu por isto. Então, imagina bem, todas as pessoas que você sabe que não servem a Deus, e por um motivo ou outro, chegou perto de você, ou no trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar, olha para ele com esse pensamento, meu Deus, será esse aqui que Deus tirou do trajeto dele para que eu falasse? Aí nós vamos querer transferir Jesus, muda a rota dele de novo, né? Faz passar lá perto daquele que prega mais do que eu. Não, Deus não vai fazer isto. Por quê? Porque todos nós temos esse chamado aqui. O chamado missionário, ou ir ao campo missionário, é para poucos. Envolver com a obra missionária também é para todos. Mas ser missional é uma responsabilidade de cada um que um dia levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E os discípulos ouviram isso aí. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. E de repente, nós voltamos agora em Marcos. E Marcos diz o seguinte, e eles partiram. Partiram e pregaram a palavra de Deus, como está escrito aí no versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, todo lugar que você olha na Bíblia, que tem um relato desses discípulos, que eles estavam fazendo, pregando a palavra de Deus. Você não vê relato desses discípulos só assando peixe na beirada do mar e fazendo festa. Eles comiam uns peixinhos assados de vez em quando, mas ali tinha alguém e eles evangelizavam. Irmãos, nós não podemos deixar essas pessoas descer ao inferno, sendo que nós temos a resposta de Deus para eles. E eu li algo interessante sobre a igreja missional. Alguém disse que a obra missionária é a mais verdadeira expressão do amor a Deus e ao próximo. Quando alguém decide sair do seu conforto e vai fazer uma obra missionária, geralmente os missionários não vão para lugar fácil. A maioria dos missionários vão para lugares difíceis. Quase toda a história de missionário de verdade, que tem missionário que não são missionários, né? Tem nome de missionário, tem título de missionário, carteira de missionário, mas não são. Mas os que de fato foram e os que de fato são hoje, nós vimos esses homens, com a graça de Deus, desbravando, enfrentando dificuldade, enfrentando tribos, povos que desconhecem o Evangelho, a palavra de Deus,
E ali estão estes missionários. E observe que todos os lugares que eles passaram após ouvir essa palavra, eles pregaram a palavra, evangelizaram. Então, essa frase aí, esse dito aí, que a obra missionária é uma das maiores expressões de amor a Deus e o próximo, eu creio que é verdadeira. Porque se você não amar a Deus, lembre, domingo nós pregamos sobre isso, 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Quem não ama a Deus, dificilmente ele irá enfrentar o campo missionário. O campo missionário nós enfrentamos por amor a Deus. E amando a Deus, nós vamos lá nas tribos, onde quer que seja, por amor a quem agora? A eles. Então é real, é verdadeira que é essa frase. Uma expressão de amor, a mais verdadeira, amar a Deus e o próximo, a obra missionária. Agora, mas o viver o chamado missional é a resposta de Deus à humanidade. Lindo também isso aí. Quando você vive o que a palavra de Deus te chama para viver. Você é a resposta de Deus à cidade de Framingham. Você é a resposta de Deus na escola que você estuda. Você é a resposta de Deus na empresa que você trabalha. Você é a resposta de Deus no condomínio que Deus te colocou. Como é que nós não vamos querer ser a resposta de Deus? Mas como que nós vamos ser a resposta de Deus calado? Ser a resposta de Deus, irmãos, em que sentido? Espiritual, emocional, é físico, relacionamento familiar, nós seremos a resposta de Deus. A coisa mais linda que nós podemos apreciar nessa terra é quando um crente, ele entende que os propósitos de Deus são realizados através dele. Imagina isto. Nós pegamos a Bíblia, nós ficamos maravilhados com o que está escrito na Bíblia. As promessas de Deus, os grandes feitos que Deus já fez e promete fazer no presente e no futuro. E aí você descobre que nós, na verdade, nós entendemos que estes projetos serão realizados através de nós. Olha que privilégio. Deus vai cumprir as promessas dele nessa cidade aqui, o dia que nós decidimos aceitar o desafio do nosso chamado. Aí nós encontramos hoje, nós temos dificuldade com a quantidade de chamado. Nós encontramos, todo dia tem alguém chegando aqui com chamado, mas são chamados para tanta coisa. Mas negligencia esse chamado aqui. E eu sou talvez meio esquisitão assim, eu não acredito em nenhum chamado que primeiro não obedeça esse aqui. Esquece. Alguém me chega aqui e fala que tem chamado para ser um missionário. Já ganhou quantas almas até hoje? Tudo bem, você pode ter chamado, ele está morto, ele está dormindo. Você tem um chamado para cantar, você canta onde? Você canta, você canta. Vamos cantar na Praça de Framingham. Vamos cantar na Praça de Framingham. Não, só canto no dia do congresso, me põe na lista aí. Não, isso pode ser verdade um negócio desse. Lembra? Os israelitas uma vez estavam lá, no cativeiro, e ali tinha um povo que falou assim, ei, canta para nós. Canta os hinos que vocês cantavam em Sião. Alguém pode dizer assim, mas eles estavam debochando dos cativos. Talvez não. Música é coisa incrível. Música atinge a alma do ser humano. Sabe o que os israelitas falaram? Nós não cantamos em terra estranha. Só cantamos na igreja. Só cantamos em Jerusalém. Jerusalém é o lugar que começa. Imagina se um levita daquele saísse da regrinha e começasse a cantar debaixo daquele salgueiro, lá na beirada do rio Ava. E começasse os babilônios a converter. Se Davi estivesse lá, Davi tocava pelo menos a harpa. Ou cantava alguma coisa. Mas não. Canta para nós. Canta os hinos. Só canto no congresso. Só canto se o cachê for melhor um pouquinho. Só canto se a igreja tiver mais de 500 membros. Eu tenho nojo dessas pessoas.
Não é possível um negócio desse. Não é possível que nós vamos aceitar isso. Entende? Chamado missional. Aí tem chamado para ser diácono, tem chamado para ser evangelista, tem chamado para ser pastor, tem chamado para ser bispo, tem chamado para ser apóstolo, né? Já ficou lá atrás, mas tem gente sendo chamada até hoje para esse negócio aí. E você vai ver, o chamado missional já foi atropelado há tempo. Não evangeliza em casa, não evangeliza na igreja, na escola, no bairro, nada. Mas quer evangelizar você que já é crente. Quer cantar para você que já é crente. Você veio aqui para aprender a palavra de Deus. Nós viemos aqui para descobrir juntos o que nós devemos fazer fora daqui. Esse é o propósito de estarmos aqui nessa noite. Nós viemos aqui descobrir o que Deus quer conosco lá na rua, lá na escola, lá na faculdade, lá no bairro, lá no trabalho. Aí a pessoa sai daí, vai ali comer uma pizza. Quem está te servindo a pizza não é crente. Quem fez a pizza também não é. O dono da pizzaria também não é. E você entra lá, come sua pizza, reclama do atendimento do garçom, briga com ele. Será possível que não? Como é isso? Aí Deus falou assim, eu vou te dar o dinheiro para você comer a pizza que você gosta hoje. Você chega lá com o bolso cheio do dinheiro, pede a melhor. E aí o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, vai conversar com você. Olha, tem alguma coisinha além dessa pizza aqui hoje. Quem é que fez essa pizza? Quem está servindo essa pizza? Não gostei do jeito que ele falou comigo na mesa. Ignora isto. Mesmo se for um garçom ruim de serviço. E tem. Mesmo se você não foi tratado como merecia ser tratado como um bom cliente que você é, ignora isto. E olha para aquele garçom, pergunta qual igreja que ele vai. Olha como é simples. O senhor conhece a Jesus? Serve a Deus de qual igreja? Não. Eu sou. Ele vai falar para você a religião dele. E você não brigou com ele. Ele te tratou mal, mas você sabe por que você foi comer aquela pizza ali. Você já saiu de casa para comer essa pizza com problema. Ou que seja churrasco, ou que for sorvete, não importa. Agora, quando nós saímos sem propósito, nós entramos e saímos e não fazemos diferença. Ou atrapalhamos porque vem atrás de nós com desejo de ser missional. Passou um crente aqui que vai cair o negócio todo. Desculpa a palavra. Passou alguém aqui que é da sua igreja? Não, graças a Deus não é não. Se for, hein? E você vai chamar ele para vir para a igreja. Ele vai falar com você que não gosta da igreja. Ele vai falar para você que não gosta de pastor, que não gosta de crente, que é tudo igual. Você vai ter que mastigar a sua pizza, ouvindo isso, não concordando com isso, mas é assim. E o seu bom comportamento, cheio da graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te acompanhar se você tiver esse propósito. E quando o Espírito Santo de Deus acompanha, o que nós vimos aí, que Marcos disse? Acontecia milagre onde eles passavam. Eles chegavam na pizzaria, milagre na pizzaria. Chegavam no hospital, milagre no hospital. Chegava na casa de alguém, milagre na casa de alguém. Mas nós temos que querer isso, irmãos. Nós temos que entender que esse chamado aí é para isto. Depois que nós fizermos isso de todo o nosso coração, aí o seu chamado para diácono vai florir, o seu chamado para presbítero vai florescer, o seu chamado para missionário vai florescer, se é chamado para pastor, vai florescer também, se é para cantar, vai florescer também. Agora, se nós ignorarmos isso aqui é o principal. Não existe nenhum chamado maior do que o ganhador de almas. O que Jesus fez nessa terra? Quando perguntaram para Jesus o que ele veio fazer, ele disse, o Filho do Homem veio salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar os que se perderam. E o que Jesus fez? Em todo o tempo, de pequeno até lá na cruz. E aqui nós estamos vendo Jesus aqui, depois que ele desceu da cruz já, ressurreto, indo ao céu.
Ele ainda continuava com essa mesma insistência com os seus discípulos. Vai pelo mundo, prega o evangelho, prega em Jerusalém, prega em Judeia, Samaria, com o fim da terra. Começa em Jerusalém. Qualquer um de nós podemos e devemos fazer isso. Então é lindo, quando o crente entende isso, sai por essas portas hoje entendendo, meu Deus, os propósitos de Deus serão realizados através de mim. Sim, através de você. Mas eu nem fiz teologia ainda, essa que é a questão linda da igreja missional. Não precisa, deve, mas calma, vai chegar a sua hora. Observe isto. A palavra de Deus em nós faz uma grande diferença. Não basta ler a Bíblia, nós temos que amar a Bíblia, tá certo? Amar a Bíblia. Hoje eu estava vendo um juiz falando, diz ele que gosta muito de ler, que o juiz tem que ler as leis, é política, é tudo. E o juiz dizer que lê a Bíblia também. A Bíblia tem de tudo na Bíblia. E esses filósofos, esses juízes de altas cortes, eles leem a Bíblia. Como que Jesus foi julgado, como que aconteceu o julgamento de alguns homens da Bíblia. Eles estudam isso aqui para saber como que comportaram, como que era o julgamento do judeu, do romano e assim por diante, dos persas. Eles leem a Bíblia. Mas nós não vamos ler a Bíblia só para descobrir como que era o comportamento dos romanos, do judeu, dos fariseus, dos hebreus. Não. Nós lemos a Bíblia porque nós amamos a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia porque nós amamos a Bíblia e queremos obedecer a Bíblia, irmãos, isso faz uma diferença grande na nossa vida. A palavra de Deus precisa ser amada. Os efeitos da Bíblia restauram a nossa alma, alimenta o nosso espírito e contagia o próximo. A igreja missional faz isso. Às vezes nós levantamos, sim, no mundo que nós vivemos, tristes, alma batida. Qualquer um que está aqui adulto sabe disto. Tem dia que nós levantamos numa alegria, já vem logo um cântico na boca. Tem dia que você levanta igual aqueles carros velhos, tem que alguém empurrar para ver se pega, para ver se vai. O que aconteceu? Eu não sei. Eu já procurei descobrir o que é isto. Ah, levantou mal-humorado hoje, assim que diz? Mas mal-humorado por quê? Isso aí, a sua alma foi atingida por aí, sabe? O seu espírito foi atingido por aí. O inimigo joga seta de dia e de noite. Uma setinha dessa te pegou, talvez até dormindo em sonho. Um sonho meio atribulado e acorda chateado. Um dia desse alguém me abordou ali e falou assim, eu sonhei que você falou isso e isso comigo, com raiva. Eu fiquei calado, falei assim, eu não vou responder não, porque está triste mesmo. Eu falei, o camarada está com raiva de um sonho que ele teve, o que eu tenho a ver com isso? Enquanto ele estava sonhando, eu estava dormindo do outro lado. E já olhou para mim, já, no sonho você falou isso. Eu falei, ué, eu não sonhei, eu não falei nada. Gente, que perigo que é o ser humano. Aí você vai ler sua palavra, porque você ama a palavra de Deus restaura isto, entende? A palavra de Deus, ela alimenta o seu espírito. E assim nós cumprimos, com a graça de Deus, a maior missão da igreja. Que é, sabe o quê? Servir. Mas você está falando de evangelizar. Evangelizar é servir. Servir como assim? Você vai servir o de melhor que há nessa terra. Você vai servir as boas novas. Começa por aí. Você vai servir o evangelho para alguém. E aí você vai servir o evangelho. Se a pessoa está com fome, você serve comida também. Se está precisando de uma carona, você leva também. Se está sem roupa, você dá a roupa também. Nós vamos servir. Uma vida missional, ela serve a Deus e o próximo. E vou te dizer algo. Qual que é o maior título do reino? Servo. O maior título do reino de Deus é servo. E acontece muitas maravilhas quando nós
aceitamos esse desafio, como nós vimos ali na igreja de Atos. Todo crente precisa entender que o lugar mais nobre no reino de Deus. Lembra de alguns discípulos chegaram para Jesus, a esposa de Zebedeu: ô Jesus, deixa o meu filho sentar na direita, e por favor, dá um lugarzinho para o outro na sua esquerda. Jesus escutou, ela falou de novo: por favor, Jesus, atende o meu pedido, dá uma moral aí para os meus filhos. Interferindo, intercedendo pelos filhos. Deixa os meus filhos ser participantes aí junto com você. Jesus falou: ah, mulher, você não tem noção do que você está pedindo. Aí nós vimos em outro evangelho que foram os próprios que chegaram. Os próprios meninos chegaram pedindo. E Jesus falou: você sabe o que vocês estão pedindo? Sabemos. Vocês conseguem beber do cálice que eu vou beber? Conseguimos? Não sabia nada. Vai servir primeiro. Vai ser servo primeiro. Depois vocês assentam aonde vocês desejam, se servir de todo o coração, de toda a sua alma. E partindo eles, pregaram em toda parte. Nós lemos em Marcos 16, versículo 20. Então, ser missional é ser o quê? Evangelizador. É claro que esse chamado missional abrange tudo a nossa vida na sociedade. Mas eu estava lendo isso aí, sabendo que eu ia estar conversando com você. Tudo bem que o chamado missional atinge todas as áreas da sociedade, mas sim, com um propósito: ganhar almas. Imagina vocês. Tudo que nós fazemos na África, o pastor da África hoje, que está conosco, ele não veio, está com a cabeça meio doendo em casa, mas imagina, tudo que nós fazemos na África, nós temos um propósito só: ganhar alma. Eu acabei de comprar mais um terreno lá na África ontem, pelo telefone. Falei para a Evelyn: não vou falar, mas de vontade de falar. Alguém encontrou um terreno lá que nos agradou, eu conheço a área, fechamos negócio. Tranquilo, terreno barato, não foi grande como aquele outro. É Deus nos abençoando e nós vamos abençoar do lado de lá. O que vocês vão fazer? Vocês estão arrumando terra para todo lado da Guiné-Bissau. Eu acredito que vamos arrumar muito mais ainda. E nós vamos construir mais igreja. E nós vamos construir mais casa de recuperação lá. E nós vamos construir mais escola lá. Para quê, pastor? Um único objetivo: ganhar as almas que estão sofrendo na mão do diabo ali, que são muitas. Milhares. Milhares e milhares. E nós estamos aí, nessa busca, tudo que nós fazemos. Então, o chamado missional, tudo que nós fazemos, nós descobrimos um meio de evangelizar. Nós devemos ser uma igreja missional, você lembra disso, a primeira mensagem, sem desconstruir o chamado missionário. Que nós já enfatizamos muito aqui nos últimos anos, que nós devemos envolver com missão. Resultado, toda essa igreja é envolvida com missão. E agora nós estamos falando da nossa responsabilidade de envolver local. E nós não podemos desconstruir o que nós já permitimos o Espírito Santo de Deus construir em nossas vidas, que é fazer missão. É mais ou menos assim: você já fez essa escola e agora vamos para outra. Continue em nome de Jesus Cristo. Observe bem. Por que eu estou preocupado com você em construir o chamado missional e desconstruir o chamado missionário? Porque às vezes nós somos como os fariseus. Capítulo 23 de Mateus, versículo 23, Jesus falou aos fariseus assim: olha, vocês devem fazer essa coisa assim, mas não esquece esta. Vocês devem fazer essa aqui sem omitir esta aqui. Nós devemos agora aceitar o desafio missional sem desconstruir o missionário. Às vezes a pessoa é dizimista e ele já está feliz. Oferta não, só dízimo. Dízimo é obrigação, então vamos ser dizimistas. Oferta se eu quiser, então deixa para depois. Aí quando a pessoa já é dizimista e ofertante, ainda tem mais alguma coisa ainda. E as ofertas alçadas, não é isso? A gente descobre essas coisas na Bíblia.
Isso é bênção para nossas vidas. Observe isso. Jerusalém, Judeia, Samaria e confim da terra. Amados, a semana que vem, olhei ali, meu tempo já se foi, nós vamos entrar na questão do evangelismo pessoal. Eu estou falando, você já está entendendo, se você vai, em todo lugar que você for, você vai estar falando de Jesus, já é o evangelismo pessoal. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais na questão do evangelismo pessoal. Porque é algo que toda igreja pode fazer. E é impressionante e maravilhoso. E eu paro aqui e prossigo aqui na semana que vem. Eu ainda acredito que não há nenhuma arma tão eficaz como o evangelismo pessoal. De novo, não podemos desconstruir as grandes cruzadas, não podemos desconstruir os programas de televisão que evangelizam o mundo, isso é bênção. Não estou falando que esteja errado, sim, que deva prosseguir. E devemos até investir nisso aí. Mas não existe um trabalho de maior alcance do que o evangelismo pessoal. Não existe. Eu sei que hoje, com o aparelho celular sentado no seu sofá, você tem o planeta Terra diante dos seus dedos. Olha o alcance desse negócio. Incrível. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo com o celular na mão. O que esse homem fazia? Alguém pensa assim, Paulo não mexia com esse negócio. Não mexia, pode ter certeza. Se Paulo estivesse aqui hoje, Paulo mexeu com tudo que tinha na sua época para ganhar alma. Ele ainda falou assim, eu faço de tudo para ganhar. Paulo andava de canoa, eu sei, não tinha avião. Paulo andava de cavalo. Sim, não tinha moto, não tinha trem de ferro. Por isso que ele andava nesse. Se Paulo estivesse aqui hoje, Paulo ia nos ajudar, nos pedir para a gente comprar um avião para ele andar mais rápido. O telefone do Paulo é de última geração. Para ele infernizar o inferno com mensagem. Imagina, o homem estava lá preso, tinha uma caneta, ele usava a caneta, ele escrevia para Corinto, ele escrevia para Éfeso, ele escrevia para todo lado. Ele mandava carta, ele mandava recado, ele chamava alguém, ele discipulava alguém na cadeia. Hoje nós temos o mundo em nossa mão. Nós podemos evangelizar o mundo inteiro. Até os países cortina de ferro, onde o missionário não pode entrar. Você consegue entrar lá com uma mensagem, se você colocar isso no seu coração para fazer de verdade. É bom isto. Mas eu acredito ainda que o evangelismo pessoal tem mais poder do que isso. Mas o evangelismo pessoal, eu vou evangelizar um só, com o telefone eu vou evangelizar milhares. Ok. Então imagina a igreja toda fazendo trabalho missional. Nós podemos fazer 10 cruzadas em Framingham, 50 em Boston, que é maior, e fazer um ano inteiro. Todo final de semana nós estamos por aí. Eu acredito que nós não vamos ter frutos, como se todos nós saímos daqui com alguém na mente. Eu vou visitar alguém. Eu vou lá, pessoalmente. Eu vou visitar, eu vou ver a dor dele, eu vou conhecer um pouco a vida dele, eu vou falar de Jesus para ele, eu vou ajudar ele com o inglês que eu já aprendi, e através do inglês eu falo de Jesus para ele. Meus irmãos, pense nisso com carinho. Chamado missional é isto. Não é você entrar numa faculdade para aprender a lidar com celular, com computador, para depois desenvolver um projeto para alcançar lá a Coreia do Norte, que você não pode ir lá. Por favor, faça isto. Mas isso não pode deixar você estacionado aqui em Jerusalém, pensando só lá no confim da terra. Você não vai chegar lá. A sua base é aqui em Jerusalém. Primeiro é Jerusalém. É em Jerusalém que nós vamos ser provados e aprovados. Em Jerusalém. Evangelismo pessoal. É uma das coisas mais preciosas que eu já fiz até hoje.
no reino de Deus. Entro na casa, tomo um café, converso, volto, ligo no dia seguinte, e de repente a pessoa está aqui servindo a Deus com a gente. Qualquer um de nós não só podemos fazer, como devemos fazer. Pastor, eu não conheço ninguém. É impossível que você não conhece ninguém que precise de Jesus. Mas se de fato você não conhece, eu vou te apresentar uns 10. Vou resolver o seu problema. Eu tenho uma lista ali que eu estou orando. Vou passar alguns para você. Se você não conhece ninguém, nem um ímpio, nem alguém que precise de Jesus, onde você mora? Que mundo que você vive? Não é possível. Semana que vem nós vamos ver. Quando Jesus disse assim, olha, ei, levanta os olhos e vê. É isso? Capítulo 4 de João. Ergue os olhos. Os discípulos não estavam vendo. Tem muita gente para ganhar, os discípulos não estão vendo ninguém para ser ganho. Tem muita gente para ser salvo, eu não conheço ninguém para ser salvo. Tem muita gente perdida, eu não conheço nenhum perdido. Como assim? Jesus falou assim, ergue os olhos. Quando nós abrimos os olhos, não é isso? Esse abrir os olhos, ei, desperta. Do seu lado tem alguém morrendo. Do seu lado tem alguém que se partir hoje, não irá para a glória. Abre os olhos, enxerga mais longe um pouquinho. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que acompanhou esses discípulos, fortalecendo e realizando o milagre, irá também, em nome de Jesus Cristo, acompanhar você, e você vai começar a viver essa experiência preciosa, que é de gerar filho, servir, gerar filho na fé, gerar filho espiritual. E você mesmo vai se sentir, você vai ser curado de enfermidade, você vai ser sarado de trauma da sua cabeça, você vai ser sarado de medo que te acompanha. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai estar em você, vai estar com você, vai estar movendo em você. E no caminho aí, ele vai ver alguma enfermidade, ele vai tirar. Ele vai ver algum defeito na sua vida, ele vai te corrigir, porque vai atrapalhar você fazer a obra dele. Incrível! Como que nós somos alimentados enquanto nós procuramos alimentar alguém. Como nós somos sarados, como nós procuramos sarar alguém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Semana que vem eu volto ainda a conversar com você sobre esse assunto. Certo que Deus nos chamou nestas quarta-feiras para que possamos ser despertados que há alguém que foi desviado com o propósito de Deus para passar na nossa frente, para parar do nosso lado, para conviver conosco 1 hora por dia ou mais. Deus já fez a parte dele, já te salvou, já te encheu do seu espírito, e agora Deus fez uma curva na vida desse sujeito e trouxe, passou na sua frente. Vai, meu filho, por favor, trabalha, fala do meu amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.